a gente tem que ter, não um museu, mas a gente tem que ter outras que nos digam quem somos e de onde viemos. Isso que foi em Santos, a Renata Zanetta está ali, aquela pizza, é uma cena de alegoria das pizzas. Então cada uma era uma pizza, tinha pizza de mussarela, de calabresa, tinha de banana, que já era mais sacana. Esse aqui é uma paródia do Nós Somos Colonizados, que mandaram aqui um navio cheio de crianças de rua que se chamava Os Pequenos Patitos, e eles foram estudar junto com a dieta dos curumins. Então, assim, por que somos assim? Então era Desde que o Empurro, em homenagem ao este teatro, que além de ser crítico e irônico, é também diversão. Aqui é uma cena em que um coronel acende o charuto com dinheiro, porque isso era verdade, isso acontecia no interior do Rio de Janeiro. Eles tinham tanto dinheiro, esses coronéis do café, os latifundiários, e aí o coitado que estava pedindo comida fica assustadíssimo, porque ele está pensando se ele vai dar dinheiro ou não, mas ele acende com dinheiro, e também nada é sem uma ideia por trás, e é um guarda que tem um pauzinho, e o pauzinho sempre fica duro, que ele deve emular. Aqui é o famoso quadro da boneca de piche, que é antológico, é um melodrama contemporâneo, que esse já é o território das fusões, que foi escrito pelo Carlos Alberto Sofredini, um autor santista, a gente montou recentemente aqui, e a protagonista tem uma alucinação, porque ela faz vestidos de noiva e ela é virgem, e ela quer se casar, é toda complicada. E aí todo mundo aparece vestido de noiva, é um pesadelo, uma cena meio surreal, no meio de São dois atores aqui de Santos, também foi um espetáculo que estreou aqui no Sesc Santos. Aqui é uma paródia do Orfeu no Inferno do Offenbach, o Orfeu Zanfer, que é a bendita opereta que lançou o Cancan, aquele cantão mais famoso. E fez tanto sucesso em francês que o Francisco Correia Vasquez fez uma paródia em português, que se chamava Orfeu na Roça. E nós fizemos a paródia. As pessoas do Teatro São Pedro queriam morrer, porque falavam, ela está louca, ela vai fazer um Offenbach falado em português. E o pior de tudo é que o inferno era o sítio, o Apolo era Deus, era político. E aqui é o Cancan, que elas estão de sainha, tudo de bandeirinha de carnaval de festa caipira, porque eles dançam o Cancan numa festa caipira com uma festa de São João, tem bandeirinha lá atrás. E é o Cancan famoso, no final. Aqui é a cena final do teatro de revista, do Revistando, porque tem sempre uma apoteose. E esse aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu coloquei só em homenagem. Apaga um pouquinho a luz, Alexandre, por favor. Que essa... desculpa. Oi. Oh, meu Deus, peraí. Não, pode apagar, mas é só para a gente chegar... a encenação do São Vicente, que eu fiz 2 vezes, e que eu adoro fazer isso daí, porque são 800 atores do povo, então a gente só mexe com espaço cênico, assim. A gente tem que contar a história da chegada de São Vicente ao ar livre para um público de 6 a 8 mil pessoas. Então é uma delícia, é muito cheio de problemas, mas é uma delícia. Aí também a encenação de São Vicente. Então isso aliás, na encenação de São Vicente dá para saber um monte de coisa sobre a história do Brasil, mas aí a gente retoma nos debates, porque é a malandragem, um monte de coisa que surgiu. Aqui é uma ierma que eu fiz na IAD, e essa ierma eu fiz meio brasileira também. Todas elas estavam de roupa clara e era cheia de músicas brasileiras. E acabou. De revista e deste trabalho da triangulação na relação com a plateia, que ela tem pesquisado desde a comédia dell'arte, passando por estágios como Dario Fo na Itália. Isso em 88, mas eu conheço a Neide desde 1966, quando vim fazer o meu primeiro trabalho de direção, que foi a falecida do Nelson Rodrigues, aqui em Santos, no Teatro da Faculdade de Filosofia, onde a Neide já tinha, então, naquela época, ingressado no teatro, e trabalhamos juntos já em 1966. Bom, o último comentário é que eu fiquei muito preocupado com os tradutores, por causa do ritmo de fala da Neide. E é uma história em movimento da primeira geração quase do teatro brasileiro, dos diretores brasileiros.
Entende? Eu sou um pouco mais novo que o Antunes, da mesma idade do Zé Celso, entende? Um pouco mais novo do Flávio Rangel. São diretores, uma geração de diretores brasileiros que vieram logo depois que o teatro brasileiro começou como que a se profissionalizar. Os brasileiros sabem o que significou o teatro brasileiro de comédia para a nossa história, sabem também o que significou o teatro de arena. Então eu comecei assim, eu fui fundador do Grupo Oficina, junto com o Zé Celso. Então ou você era do Arena ou do TBC e começava a aparecer uma possibilidade de você ser do grupo como Oficina. Eu vejo aqui uma força forte do teatro brasileiro. Já quando sentei nessa mesa, eu falei para os meus colegas, isso daqui dá uma macumba poderosa. Porque aqui só tem pai de santo, só cabeça. E tem qualquer um desses aí que bate o tambor, a entidade vem. Cada um do seu jeito, mas a quantidade de força, de pensamento, né, de sentimento, de dedicação voltada para isso, de entrega, modificação, contato com áreas do nosso pensamento, que a gente às vezes nem herdou, mas nós tivemos de criar esses espaços para trabalharmos, tudo isso vem forte. Então eu fico olhando isso, não posso pensar que nós estamos falando da história. Nós estamos falando da história. Nós não estamos falando de técnicas que nós vamos aprender para aplicar. Nós estamos falando da história, nós estamos falando de movimento, estamos falando de transformação, estamos falando dessa época em que nós vivemos, onde os valores são tão difíceis de serem tocados. Eu ia falar abstrato, mas não sou abstrato, sou fracassado mesmo. Entende? Onde os valores não representam muita coisa mais. Nós estamos vivendo um momento de grande modificação, de grande transformação. Nós estamos vendo que o processo civilizatório não civiliza mais. O processo civilizatório atuante, ele nos constrói cidadania, constrói valores, constrói desejos, constrói trajetórias, constrói tudo. Mas no momento em que o processo civilizatório, como é o caso do nosso Ocidente, entra em debate e entra em derrocada, como nós estamos vendo, não tendo onde se segurar, então nós paramos de sermos feitos pelo processo civilizatório. E começamos a ficar numa situação complicada, porque o processo civilizatório não está nos educando, que é uma coisa ruim, mas, por outro lado, nos deixa com a liberdade de testar como é que eu me comporto num mundo que está em evidente transformação. No mundo onde as coisas estão ruindo, portanto, outras coisas poderão nascer e se construir. Então, eu olho isso assim e falo, nesse momento de derrubada das coisas, nós estamos construindo aqui no Brasil, pelo menos, nós estamos construindo uma possibilidade no futuro. Uma possibilidade para o teatro no futuro. Uma possibilidade de sobrevivência para esse tipo de atividade. E que certamente será uma sobrevivência que vai nos ajudar a superar essa derrocada no processo civilizatório do Ocidente, da civilização ocidental, conforme nós estamos vivendo. Então eu acho que não há salvação fora do teatro. Eu acredito no teatro como a possibilidade final de recuperação da nossa identidade para podermos construir um mundo melhor, diferente desse que está acabando. Essa possibilidade vem da ancestralidade, essa possibilidade vem de nós fazermos uma arte que é eternamente velha e é eternamente jovem. Então, essa ancestralidade, a percepção de que a nossa atividade é ancestral e no momento de falência de todos os valores, é só a ancestralidade que conta, é a ancestralidade que nos dá passado, presente e futuro, mais do que simplesmente a história, como a Neide fala. Eu acho que ela está falando da ancestralidade também. Se está mexendo com o popular, está mexendo com a ancestralidade, com aquilo que não tem poder e é permanente e é eterno dentro de cada um de nós. Entende? Então, a ancestralidade é que garante a contemporaneidade. Nós vivemos num período ruim, difícil, mas nós fazemos uma arte que é eterna dentro de cada um de nós, seres humanos. Todos nós podemos reconhecer essa possibilidade humana dentro de nós a qualquer momento. A qualquer momento. É só dar uma estimulada que ela se apresenta eternamente, se apresenta em movimento, se apresenta em transformação, se apresenta ancestralmente.
E isso, entender essa apresentação que ela faz no tempo moderno, para mim é a contemporaneidade. Não há contemporaneidade sem ancestralidade. É uma possibilidade de construção. Então, o mundo que está vindo abaixo, eu vejo aí os coletivos da Colômbia, da Argentina, do Peru, da Bolívia, e tem todos nós aqui do Brasil trabalhando, e trabalhando no sentido da novidade, da modificação, da transformação, tendo que abandonar todos os valores tradicionais que nós temos dentro da nossa cabeça, mesmo quando ainda não abandonamos. Tendo que abandonar esses valores tradicionais dentro da cabeça para avançar para o futuro. O futuro, os gregos falavam isso, mas eu falo decido, porque é tão bom. O futuro só acontece no presente. Então o futuro está aqui. Fui expulso da escola de teatro do Rio de Janeiro, porque o que eu ensinava não estava de acordo. Diziam que os meus atores não sabiam entregar um telegrama em cena. Eu ficava louco, falei, meu Deus, quem quer entregar um telegrama em cena? O que é isso? Puta que pariu. Teatro sem arquitetura. Teatro pode ser feito aqui, eu estou fazendo teatro agora. E bom, porque eu sou bom ator. Estou fazendo teatro. E pode ser feito ali, vai ter. Vocês vão sair daqui e vão encontrar o que na cara de vocês? No teatro. E tem onde já viu fazer uma coisa dessa e sair e encontrar o teatro. Da época do livro theater, que eles começaram a sair para fora dos teatros também, eu vi uma charge numa revista americana, eram duas velhinhas dessas que costumam assistir espetáculo na Broadway, de chapéuzinho, e falando para o taxista, siga aquela peça. Fala, siga aquela peça aí, né? A sua tem que andar atrás, a dele tem que andar atrás também, tem que andar atrás do teatro. Então você vai sair daqui o teatro. O teatro não precisa da arquitetura para sobreviver. Aliás, nunca precisou. Né? O teatro não é uma arte de espaço fechado, o teatro é uma arte pública. O teatro é uma arte particular, é arte pública. Nós perdemos essa noção de arte pública e ficamos particularizados. E de repente essa particularização ou privatização do teatro é tão insuportável que começa a romper, como a Sibeli faz, como o Antônio faz, como a Adele faz. Ela quer uma vedete, a vedete é aquela que sai do palco, desce para a plateia, senta no colo do espectador, rompe qualquer tradição italiana de relação palco e plateia, vai lá, então ela está buscando uma ancestralidade ali também no teatro de revista. Então rompe com a arquitetura. Então você, em qualquer lugar, você não precisa da arquitetura para fazer o seu teatro. O Peter Brook diz assim, o que eu sei sobre o teatro, eu posso dizer em 10 minutos, mas eu levei a vida inteira para aprender. E essa é a coisa maravilhosa do teatro. Vai, não para de aprender. Né? Eu estou aprendendo, você vai ver. Aí não para dessa, não para, é infindável, porque o ser humano não tem limite. Então não pode o teatro ter limite, isso é uma coisa essencial que o ser humano faz. Não tem limite. A narrativa que se esconde por trás daquelas palavras, os sentimentos que estão ali, a coisa do roteiro. Outra coisa é o roteiro do espetáculo. Essa é a dramaturgia. A dramaturgia é tudo aquilo que não está escrito, mas que você só chega nela através do que está escrito. Então, como é que você trabalha para chegar nesses conteúdos, para fazer aquilo que não está escrito, aquilo que não está dito e aquilo que não está visto, e que, no entanto, qualquer um de nós pode entender, pode ver, pode usufruir ao assistir o espetáculo que consegue essa unidade, essa grandeza de propósitos fazendo isso. E como é difícil fazer isso. Entende? É difícil. Mas também, se você quiser entender de uma maneira melhor, pensa numa piada. Piada é dramaturgia. E você conta a piada e você não fala o que significa. Você fala para ele, entendeu? O espetáculo já ficou ruim. Não pode, né? Perguntou se entendeu a piada, porque já ficou ruim, você já contou mal a piada e ainda falando, presta atenção que ele vai morrer no fim. Então, é igual uma piada. A piada você fala, então ele foi para lá, foi para cá, foi para cá, foi para cá e pum! Ela entende tudo, e eu não disse uma palavra do que ela entendeu. Mas disse de uma maneira aquelas palavras que ela entendeu outra coisa. Então aí é igual contar uma piada, que é narrativo. Então essa outra coisa que eu percebo do que eles falam, essa volta ao narrativo. Esse narrativo é muito antigo.